Boa noite! Hoje é um dia muito especial e diferente aqui no canal Próxima Parada. O Ônibus TV hoje terá 2 edições, essa às 6 da tarde e a tradicional às 7 da noite. Isso é para suprir a demanda de notícias no mundo rodoviário, ainda mais nessa semana que o setor está super movimentado. Vamos agora às manchetes dessa edição. User operando em rodoviária. Após reclamações de empresas tradicionais, aplicativo deixa terminal rodoviário de Santo André. O contrato entre as duas partes foi encerrado. Rota Transportes é autorizada pela NTT a operar de forma simultânea trecho entre cidades de Sergipe e da Bahia. Criminoso ou acidental. Incêndio destrói 12 ônibus da Ratrans em São Luís, no Maranhão. Ônibus da Reunidas circula desalinhado em Santa Catarina e chama a atenção pelas redes sociais. Daqui a pouco você descobre o porquê que isso aconteceu. E ainda, mais ocorrências do mundo rodoviário. Ônibus da TCCC colide contra moto aqui em Maringá. E ainda, ônibus da Real Expresso pega fogo no Distrito Federal após sair da manutenção. O Ônibus TV especial começa agora. O ônibus rodoviário da Real Expresso pegou fogo na tarde de ontem no viaduto que dá acesso ao Pistão Sul, em Taguatinga, no Distrito Federal. O fato ocorreu na BR-060. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, o incêndio começou por volta de meio-dia e destruiu boa parte da traseira do ônibus. O condutor do coletivo, de 32 anos, informou que o veículo tinha acabado de sair da oficina da empresa e estava em testes quando as chamas começaram. A corporação informou que a perícia não foi acionada, a pedido da empresa. Ainda não há informações sobre o que pode ter causado o incêndio. Um outro incêndio destruiu 12 ônibus urbanos da empresa Ratrans, do transporte público de São Luís, na madrugada desta quarta-feira. Os veículos estavam parados na garagem da companhia, no bairro Anil. Um dos motoristas disse aos bombeiros que, após estacionar o coletivo que dirigia, sentiu forte cheiro de queimado e viu que já havia fogo. As chamas se alastraram rapidamente para outros ônibus que estavam lado a lado. Foi possível retirar os demais veículos e estacioná-los em vias próximas ao local. Um outro motorista passou mal por causa da fumaça, foi levado ao hospital e já está fora de perigo. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte escalou ônibus cedidos por outras empresas para não haver a falta de serviço. A Polícia Civil investiga as causas. E aí, será que foi criminoso ou acidental? Aguardaremos o resultado das investigações. Um ônibus da banda de forró Limão com Mel se envolveu em um acidente na terça na BR-116, nas proximidades do município de Tucano, na região nordeste da Bahia. Agentes da Polícia Rodoviária Federal informaram que 2 veículos de passeio colidiram e um deles saiu da pista e bateu de frente com o coletivo, onde deixou parte da frente do ônibus destruída. Apesar do susto, ninguém que estava no ônibus se feriu. Através das redes sociais, os vocalistas Edson Lima e Adman Andrade explicaram que ninguém da banda ficou ferido e que o SAMU rapidamente chegou ao local para atender os condutores dos 2 carros. Difícil, né? Ontem, pelo visto, foi um dia bem tenso no mundo rodoviário. Um micro-ônibus escolar tombou de manhã no quilômetro 5 da MG 410, em Lagoa Grande, no interior de Minas Gerais, como informou o Corpo de Bombeiros. Ainda segundo a corporação, o condutor do coletivo informou que perdeu o controle da direção após bater em uma anta que seguia atravessando a rodovia. O micro-ônibus seguia de Brasilândia de Minas para Patos de Minas, onde os passageiros estavam programados para doar sangue e fazer exames médicos. No coletivo, haviam 20 passageiros e um motorista. O animal não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou que ao menos 6 pessoas apresentaram escoriações e contusões pelo corpo. 2 foram encaminhadas para o Hospital de Patos de Minas e outras 4 para a unidade de pronto atendimento. Uma outra colisão com ônibus escolar ocorreu segunda em Santa Catarina. O acidente deixou um morto e 22 crianças feridas na SC 446, em Siderópolis, próximo ao limite com Treviso. A PM Rodoviária de Santa Catarina informou que o motorista seguia a via após deixar a cidade de Treviso, quando bateu na traseira de um trator. O condutor do micro-ônibus morreu no local do acidente. Ao menos 22 crianças que estavam a bordo do coletivo ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais de Criciúma, Lauro Miller e Siderópolis. Um vídeo que vem circulando em algumas redes sociais mostra um Paradiso G7DD com chassi Scania prefixo 38802 da Reunidas Caçador, rodando quase tombando na BR-101.
O coletivo que é utilizado pela empresa para a operação de suas linhas foi flagrado trafegando na região de Itapema, no interior de Santa Catarina, torto e desalinhado. Olha o perigo. A empresa de ônibus, em nota, informou que uma das hastes da suspensão foi danificada por um buraco na rodovia. Ainda segundo a Reunidas, o motorista seguiu os protocolos de segurança, não colocando os passageiros em risco. Um perigo, né? Felizmente, nada aconteceu. Se a estrada tivesse melhores condições, certamente isso não teria acontecido. Um motorista, identificado como Caio Henrique da Cruz, de 29 anos, ficou gravemente ferido na noite de ontem, após colidir contra um ônibus da TCCC no cruzamento das ruas Rondônia e Miyabiashi, no bairro Portal das Torres, na zona norte aqui de Maringá. Agentes do SAMU atenderam a ocorrência. De acordo com testemunhas, o motociclista teria avançado a via preferencial, caindo com a moto embaixo do ônibus. A vítima foi atendida no local e encaminhada ao Hospital Bom Samaritano. Uma equipe do pelotão de trânsito e do 4º Batalhão da Polícia Militar compareceram ao local para a averiguação do fato. As câmeras do ônibus mostram que o motorista não teve culpa alguma e trafegava a 40 km por hora. Imprudência no trânsito dá nisso. Todo cuidado é pouco e a atenção sempre deve ser redobrada. A Agência Nacional de Transportes Terrestres atendeu de forma oficial nesta quarta-feira apenas uma solicitação de empresa de ônibus do transporte rodoviário interestadual de passageiros. Pela decisão SUPAS número 608, a agência deferiu o pedido da Rota Transportes Rodoviários para modificar a prestação do serviço com realização de operação simultânea de 2 linhas interestaduais, de Boquim, Sergipe, para Salvador, na Bahia, e Cristinápolis, também no Sergipe, para Salvador. A operação simultânea pode ser solicitada pela empresa de ônibus sempre que os serviços de menor extensão estiverem contidos integralmente no itinerário do serviço de maior extensão. Neste caso, a operação poderá ser cumprida por um mesmo ônibus, que deverá ser aquele que esteja atendendo ao serviço de maior itinerário. Neste caso, a Rotas fará a operação simultânea no trecho entre as cidades de Cristinápolis a Salvador. Lembrando que essa decisão entra em vigor na data de sua publicação. O contrato de funcionamento de um guichê de venda de passagens, firmado entre o aplicativo Buzzer e o terminal rodoviário de Santo André no ABC Paulista, foi encerrado após queixas formuladas por empresas de linhas regulares que operam na rodoviária. A informação foi passada pela administração do Terça, a NTT. Na segunda, a reportagem do Diário do Transporte esteve no local e constatou que o guichê ainda tinha a marca da Buzzer e uma relação de cidades atendidas, num luminoso, mas não estavam em funcionamento. Na terça em resposta, a Buzzer informou que o guichê não estava mais funcionando e que no local só comercializava passagens de ônibus de linhas regulares e não as viagens em ônibus de companhias de fretamento, como faz nos canais digitais como aplicativo e site. A NTT informou que as denúncias relatavam que a Buzzer estaria comercializando bilhetes de 2 empresas com linhas regulares a partir de Santo André. Na ocasião em que os fiscais estiveram no local, o guichê não se encontrava em funcionamento. Os nomes das empresas não foram revelados. Ainda de acordo com a NTT, mesmo com a descontinuidade da operação do guichê, o Terça será monitorado. A Abrat foi procurada e não se manifestou sobre o caso. Assim nós terminamos essa primeira edição do Ônibus TV. Daqui a pouco às 7 da noite estaremos de volta com mais notícias aqui na nossa programação. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe e ative o sininho. Informação com qualidade é o que não falta na nossa programação. Uma boa noite e até a próxima. Informação de qualidade, debate com credibilidade, opinião com imparcialidade, um jornalismo firme e dinâmico. Buzz Tonight, sábado, 9 da noite.